Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Pelicano no Deserto. Hoje nós vamos encerrar nossa leitura, e nossa pesquisa sobre a verdade sobre a crucificação do Mestre Jesus, e ao final a gente teremos uma apresentação. E vamos, que a leitura ainda é extensa, não vamos perder muito tempo. Deixa eu só prender aqui minha cortina, que eu tô sem equipe técnica, mas vou prender aqui direitinho. Então, gente, esse trabalho é um trabalhozinho pesquisa, algumas fontes de artigo da PUC, livros, uma literatura vasta, mas aí procuramos as que mais trouxesse assim uma mística diferente sobre a questão da crucificação. Então é isso. Vamos fazer a invocação. Não da vontade dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso. Aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal. Pela vontade de Deus, nosso Pai, a qual a glória e honra para todos sempre. Amém. Hoje, quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. Então, vamos começar a nossa releitura dessa passagem mística do Mestre Jesus. Vamos lá. Todo místico entenderá a expressão entregar o espírito. Não pode referir-se à entrega da vida, da vitalidade ou da consciência vital. Aqueles que tentam, desde o século V da era cristã, expor a ideia de que Jesus morreu realmente, quando ainda na cruz, ou que sua transição ocorreu naquele momento, procuram usar a expressão entregar o espírito, como se significasse entregar a vida e a consciência. Se o Espírito Santo deve ser considerado nesse
exemplo particular, como a expressão da vitalidade, vida e animação, então devemos ser coerentes e interpretar a expressão da mesma forma. Em todos os momentos em que foi empregada em conexão com a vida de Jesus. Podemos então dizer que quando Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele, começou então a ter vida e consciência, e que foi aquele o começo da sua existência como ser vivo? É perfeitamente evidente na crônica do batismo, citada nos evangelhos cristãos, que quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, a autoridade sagrada e o poder divino penetram no seu corpo ou em sua consciência, completando a sua preparação e aperfeiçoando o seu desenvolvimento como um divino Filho de Deus, um avatar e o Cristo vivo. Na cruz ocorreu o reverso desse processo. O Espírito Santo e a condição de Cristo retirando-se para o Espírito e a consciência de Deus. Como ponto culminante de sua breve missão e o fim da sua condição de Cristo. Entendemos agora por que a frase Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani, quando Jesus diz isso na cruz. Não poderia significar, meu Deus, por que me abandonaste? Mas que há algum significado místico, secreto, nessa expressão, ou então as palavras foram mal interpretadas. Voltando aos nossos antigos registros e as versões e transcrições originais que estão conservadas em nossos arquivos, encontramos as palavras Eloi, Eloi, lama sabachthani, que corretamente vertidas significam meu templo de Hélios, minha irmandade de Hélios, por que me abandonastes? E se referiam à fraternidade do templo de Hélios, onde havia sido iniciado. Os membros daquela fraternidade tinham por dever evitar qualquer sofrimento desnecessário e estar sempre preparados para prestar qualquer auxílio que se tornasse preciso. Justamente, durante seu intenso sofrimento, Jesus não teve consciência de tudo quanto estava sendo feito ao seu favor e, provavelmente, considerou a ausência dos membros da fraternidade como falta de atenção a seus padecimentos, em momento tão cruciante. Foi então que Jesus iniciou o estágio de transição de mestre divino para o de mestre humano. E essa transição culminou na ascensão que descreveremos a seguir. Na ascensão que descrevemos, vemos, portanto, que o problema relacionado às suas derradeiras palavras na cruz fica resolvido como ulterior indicação de sua real majestade e divina harmonia. Quando o sol lançava seus últimos raios sobre o horizonte e o céu começou a escurecer mais rapidamente como presságio de uma tempestade para o mais fervoroso, aquilo foi tido como de profunda significação. A inquietação dominava o palácio de Pilatos, depois da chegada
de um mensageiro que trouxera um documento que portava o selo particular de Tibério, imperador. E todos os presentes passaram a mostrar ansiedade quanto ao seu conteúdo. O documento instruía Pilatos a revogar a ordem de prisão e adiar todo o processo, até que pudesse ser feita por Cirineu uma investigação mais completa do caso. Até que isto acontecesse, Jesus deveria ser posto em liberdade. Pilatos enviou imediatamente os mensageiros aos encarregados da crucificação, manifestando-lhes o ocorrido e instruindo-os no sentido de que não fizessem mais nenhuma tortura ao corpo de Jesus e que, se ainda estivesse vivo, fosse levado a um abrigo, a fim de ser medicado. Essas notícias foram antecipadas a Nicodemos, Mateus e a José de Arimateia. E, por certo, foram muito desagradáveis para os intrigantes, e em especial para os comprometidos na conjura. Como a tempestade desabasse, atrasou-se por algumas horas a remoção do corpo de Jesus. Quando a tempestade amainou, e assim que foi possível, acenderam-se tochas e o exame do corpo, então feito, revelou que Jesus não estava morto. O sangue a fluir das feridas provava que o corpo ainda tinha vida. E, em consequência, a cruz foi imediatamente descida e o corpo dele removido e transportado à catacumba que José de Arimateia havia construído para a família. Sendo este um homem de posses, tinha feito de forma até suntuosa. O corpo foi colocado em um local especial da tumba, arrumado para recebê-lo, e os médicos da fraternidade essênia acudiram de imediato, a fim de prestar toda a assistência possível no cuidado das feridas. Os essênios haviam solicitado das autoridades permissão para o uso do sepulcro como câmara funerária de Jesus. E essas, acreditando que ela seria sua tumba permanente, consideraram-na. Assim, logo após ter sido o corpo colocado no sepulcro, os essênios que o velavam anunciaram a chegada dos oficiais que deveriam fazer a inspeção do local e comprovar o enterro. Jesus já havia recobrado a consciência e suas feridas pensadas e seu corpo vestido com vestes limpas, como preparação para um breve repouso. Quando os oficiais chegaram, puderam ainda assistir ao fechamento da câmara, selando a porta que bloqueava a entrada. Ao que parece, todas as medidas possíveis, legais e necessárias foram tomadas para tornar perpétua a câmara funerária. Porém, conforme revelam nossas crônicas, algumas providências não foram tomadas, pois os essênios verificaram que os oficiais romanos não foram muito rigorosos no processo de selar todas as possíveis entradas e saídas. A descrição do sepulcro
constante das crônicas em que me baseio não é suficiente para dar a entender se havia duas entradas ou apenas uma. Contudo, todas as crônicas indicam que uma grande lousa foi usada para fechar a entrada depois que todas as portas haviam sido cerradas, com o objetivo de ocultar o local situado ao lado de uma rocha. Dizem as crônicas também que Nicodemos temia que alguma coisa pudesse ter sido planejada ao verificar que eram muitos os que sabiam da traição de Caifás e que o ressentimento dos discípulos pudessem provocar alguma infração à lei. Em consequência, pediu que o sepulcro fosse vigiado, o que satisfez a Caifás e a lei. Durante a noite, a tempestade, que havia cessado apenas parcialmente, recomeçou. Por todo o vale da Judéia, com violência redobrada, os trovões e os relâmpagos enchiam a noite de ruídos e clarões que refletiam nas montanhas adjacentes. De acordo com as crônicas, a tempestade foi extraordinariamente severa e os relâmpagos chegavam a iluminar as ruas de Jerusalém e as entradas por onde caminhavam os peregrinos, fora dos muros da cidade, o que forçou a todos procurar abrigo. Pouco antes de amanhecer, José de Arimateia e outros essênios que estavam ocultos pelas redondezas retornaram ao sepulcro justamente no momento em que os guardas que o vigiavam procuravam proteger-se da chuva em algumas jossas vizinhas. Valendo-se dos meios que haviam providenciado com antecipação e aproveitando-se do descuido dos oficiais de selar com perfeição a lousa da entrada, removeram-na e abriram a porta. Quando penetraram na câmara, encontraram Jesus repousando, recuperando rapidamente as forças e a vitalidade. Uma hora depois, como houvesse emainado a tempestade, os essênios puderam removê-lo da tumba onde havia permanecido. Jesus havia usado todos os poderes de seu ser, resultantes da perfeita harmonia com o cósmico. Ao recobrar as energias e a consciência de seu corpo e todas as suas altamente e desenvolvidas faculdades. Assim, foi possível aos essênios colocar seu corpo sobre um cavalo e cobri-lo com grossas mantas. O cavalo e a sua preciosa carga foram conduzidos através da chuva e da escuridão para um lugar seguro, pertencente à fraternidade, não muito distante dos muros da cidade. No Evangelho de São João, encontramos expostos um dos aspectos mais relevantes a respeito da crucificação e que é narrado igualmente nas crônicas antigas às quais me refiro, mas que, com frequência, não é levado na devida conta pelas exegetas da Bíblia, apesar de ser costume quebrar os ossos do corpo dos crucificados e fazê-los pender da cruz por vários dias para que não houvesse qualquer possibilidade de sobrevivência. O corpo de Jesus foi retirado da cruz sem que seus ossos fossem quebrados. Embora os soldados houvessem quebrado os ossos dos dois criminosos pregados às cruzes adjacentes, o que houve não pôde ser posto à causa de um descuido dos soldados, pois cumpriram a lei.
ao quebrar os ossos dos dois ladrões, como estavam, aliás, acostumados a fazer ao longo dos anos. Por esta razão, não podemos acreditar que, após terem cumprido sua tarefa com os outros dois crucificados, se esquecessem de quebrar os ossos de Jesus. Dizem as crônicas antigas que quando os soldados tiveram conhecimento de que alguém iria retirar o corpo de Jesus e que faria o possível para reanimá-lo, compreenderam que não deveriam torturá-lo, mas sim aliviá-lo, tão rapidamente quanto possível da agonia no qual o encontraram. É muito interessante observar que nenhum dos evangelhos, o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e João, afirma, como fruto de observação de cada um destes discípulos, que Jesus morreu na cruz, ou que já estava morto quando o removeram da cruz e o puseram no túmulo. No Evangelho de São João 19, versículo 33, está dito que os soldados acreditaram que Jesus estivesse morto. Porém, São João não faz nenhuma afirmação em seu próprio nome e quando, mais adiante, fala da lança atirada sobre Jesus. Não vemos razão para acreditar que se tratasse de algo que não fosse uma ferida superficial. Por outro lado, o fato de sangue e água jorrarem da ferida indica que ele ainda estava vivo. Sei que no Credo dos Apóstolos, comumente usado por todas as igrejas cristãs, há uma afirmação segundo a qual Jesus sofreu e morreu na cruz. E é crença geral que as declarações contidas nessa obra foram extraídas de outras, formuladas pelos apóstolos. A verdade, porém, é que a atual versão do Credo dos Apóstolos passou por uma série de enormes modificações ou alterações no decurso dos séculos após a crucificação, durante os inúmeros altos concílios da Santa Igreja, e que os primeiros textos do Credo, que tenho diante de mim, são consideravelmente diferentes dos posteriormente adotados. No terceiro dos 5 textos desse credo está dito que, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Fecha aspas. No primeiro texto, a declaração que consta é que, abre aspas, Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos e ressuscitou ao terceiro dia, dentre os mortos. Fecha aspas. E no último texto, a frase original foi alterada, constando o seguinte, abre aspas, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Fecha aspas. A afirmação que consta do primeiro texto do Credo dos Apóstolos, de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, deve relacionar-se à passagem do Evangelho de São Lucas, 24, versículo 5, em que se pergunta aos que buscam Jesus, abre aspas, por que procurai entre os mortos aquele que vive? Disse Lucas. Convém lembrar que o corpo de Jesus foi colocado num sepulcro destinado aos mortos e rodeado dos chamados mortos, em um ambiente criado exclusivamente para os mortos e rodeado dos mesmos. Em outras palavras, a pergunta poderia ser reformulada da maneira seguinte, abre aspas, se estais procurando Jesus, o sempre vivo Filho de Deus, por que vindes a um cemitério e esquadrinhas os sepulcros a fim de o encontrar? Esta seria a formulação da pergunta que deveria constar.
Por que esperais encontrar um ser vivo onde apenas mortos se encontram? Os primitivos textos do Credo dos Apóstolos mostram claramente que o fato é que, após a crucificação, Jesus foi colocado em um sepulcro entre os mortos e que ele rapidamente dali se retirou e daquele ambiente e retornou ao seu lugar no seio dos vivos. Não há, igualmente, nos primeiros textos de referido credo, nem tampouco que nas atas das reuniões havidas nos concílios da Igreja que os alteraram no decurso dos séculos. Nada que testemunhe tenha Jesus morrido na cruz ou no sepulcro, imediatamente após a crucificação. Então, gente, encerro por aqui esse maravilhoso estudo, pesquisa, né? Sendo que vale lembrar, e é importante dizer que eu sou um aluno como vocês, essa é a nossa classe, e estamos desmistificando algumas crônicas, né, trazendo aí questionamentos e buscando, né, um novo paradigma com relação a toda essa história maravilhosa. E é uma nova perspectiva de olhar, é um prazer enorme a gente trabalhar dessa forma, trazendo à luz, né, o conhecimento e saber que existem, né, manuscritos, crônicas e outros textos falando sobre tal fato. E vale as reflexões. E para encerrar essa maravilhosa série do Pelicano no Deserto, nós vamos encerrar com o diálogo de Jesus e Nicodemos, que Nicodemos quer se instruir sobre o novo nascimento. E essa passagem está em João 3 e eu pratico ela, eu gosto de praticá-la, é um exercício maravilhoso. E a gente vai fazer isso. A gente está aí com 28 minutos, eu não quero me prolongar para não ficar um vídeo muito longo, mas eu deixei para o final com nossa cortinazinha e fazer esse trabalho maravilhoso aí para nossos espectadores, nosso público que acompanha aí o programa Pelicano Deserto. Fico muito agradecido desde já. Agora são 10 horas e 49 minutos, hoje dia 6 de abril de 2023. Vamos meditar sobre tudo que foi lido e refletir aos poucos. Primeiro vamos acalmar, relaxar, fazer a nossa conexão através de uma prece, de uma oração, nos harmonizar, tentar nos conectar como Jesus se conectou no batismo com João e recebeu o Espírito Santo. E depois, com a maravilhosa habilidade que foi concedida a ele, entregou o Espírito na cruz e se tornou mestre humano. Ali ele encerrava a missão. Grande segredo está na mística. E isso é maravilhoso, a gente ter uma visão diferenciada. Fonte eterna de tudo que existe, preencha meu coração com tua luz, com tua vida e com teu amor, para que eu possa sentir e viver neste momento a plena compreensão de ser uno contigo. Dai-me serenidade para aceitar as coisas que tenho dificuldade em mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso
e sabedoria para conhecer a diferença. Permita-me, ó grande arquiteto do universo, fazer de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, eu levo o teu amor. Onde houver ofensa, que eu leve o teu perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a honra. Onde houver o medo, que eu leve a verdade. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais compreender que ser compreendido, consolar do que ser consolado, e amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. E havia um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Pois quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires do que lhe foi dito. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou, confuso: como pode ser isso, mestre? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Continuou Jesus: na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Porém, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Yeshua. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más.
todo aquele que pratica maldade aborrece a luz. E não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Per benectione Yeshua, Fiat Pax. Muito obrigado a todos. Temos aí uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta-feira da paixão para todos. E vou me despedindo por aqui, mais esse programa Pelicano no Deserto, tá bom? Muito obrigado.